Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de ciências e hoje a gente vai estudar sobre os animais, sobre os seres, de modo geral, que precisam da água para sobreviver. A gente vai estudar ao longo do trimestre tudo sobre a água, as propriedades da água, a importância da água, como que a gente pode cuidar da água e, inclusive, então, os organismos que precisam estar dentro da água, ok? Então, eu convido vocês a assistirem a este vídeo para aprender um pouquinho mais sobre mais uma das importâncias que a água tem para nós, seres vivos, tá ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí, nós vamos começar. Então, pessoal, quando a gente fala da água, a gente sabe e lembra, da água quando a gente vai ingerir essa água, quando a gente precisa beber essa água. E a gente sabe que ela é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, dos nossos sistemas, também para deixar o nosso cabelo, nossa pele bonita, para a gente se manter hidratado, Então, a água é muito importante. Também é importante para a gente poder lavar nossas roupas, tomar o nosso banho, cozinhar o nosso alimento, mas também tem seres que eles precisam estar dentro da água para sobreviver, Então, esses seres, eles são chamados de organismos aquáticos, porque eles precisam estar dentro da água, E o exemplo mais conhecido são os peixes, Os peixes que têm suas inúmeras cores, formas e belezas, Então, o peixe é um grande exemplo. Então, mas será que todos os animais respiram debaixo da água? Porque afinal, se esses organismos precisam da água para sobreviver, eles precisam estar dentro da água, eles precisam respirar, eles precisam se alimentar, eles precisam se movimentar e ter a sua vida, Então eles precisam da água. Mas como que eles vão fazer isso? Será que eles respiram debaixo da água? Bom, alguns organismos, eles conseguem, então, se utilizar das adaptações que eles tiveram, então, para absorver o gás oxigênio. Porém, outros, eles têm pulmões, assim como nós, seres humanos, temos pulmões, eles também têm. Só que aí, como que eles vão respirar debaixo da água? Nós vamos descobrir isso hoje. Então, aqui, um videozinho de um serzinho muito conhecido, do filme, uma animação muito legal do Procurando Nemo. Aqui a gente vê, então, os animais, os seres, os corais, enfim, as algas, todo mundo ali junto, sobrevivendo, Aqui no videozinho a gente consegue ver a interação entre os peixes, Então a gente vê que eles vivem ali dentro, eles comem, eles conversam, eles se movimentam, Óbvio que uma animação é diferente do real, mas a gente sabe que é mais ou menos isso, Eles moram ali no oceano e eles precisam fazer todas as suas atividades vitais para sobreviver, Então, como que o peixe faz para respirar debaixo d'água? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, os peixes, eles têm um órgão que ali é chamado de brânquia, São aqui, ó, esse órgão aqui, ele é abertinho e ele tem, então, essas estruturas aqui, que são as brânquias. Mas aonde que está esse órgão no peixe? Bom, aqui na imagem, a gente está vendo que tem tipo uma tampinha, logo após a cabeça. Se a gente abrisse essa tampinha, nós veríamos isso, que são as suas brânquias. Então, aqui vai passar a água, porque o peixe ele vai estar com a boca ali aberta, Ele precisa comer, ele vai abrir a boca e a água vai entrar. Então, por aqui vai passar a água, só que também ele vai absorver o gás oxigênio e liberar o gás carbônico no ambiente, Então, as brânquias são os pulmões dos peixes, que permitem eles respirarem e fazerem essa troca gasosa, no caso, debaixo da água, Então, os peixes, pessoal, eles têm brânquias, tá? A maioria dos peixes. Bom, mas nem todos os animais têm brânquias e que são aquáticos,
Quem já não ouviu falar de um golfinho, né? Coisa mais linda. Ele é um mamífero, assim como a baleia também é um mamífero. E animais mamíferos aquáticos são denominados como cetáceos. E eles têm pulmões, isso mesmo. Quem já não viu aquele videozinho, né? Que a baleia ela pula ali na superfície do oceano, né? Então, eles vêm para cima justamente para fazer a troca gasosa, porque eles têm pulmões. É óbvio que, diferente de nós seres humanos, que estamos respirando o tempo todo, né? É um movimento que a gente não controla, é um movimento involuntário. A gente até consegue manter a nossa respiração e, digamos assim, trancar a respiração e não respirar, mas não por muito tempo. Já diferente dos cetáceos, eles conseguem ficar uma boa parte do tempo lá debaixo da água, né? Mas eles não vão absorver a água, eles vão ficar ali nadando tranquilamente, né? Mas eles têm que voltar para a superfície para poder respirar. A tartaruga marinha também, apesar dela ser tartaruga marinha, vocês vão aprender ainda que há diferença entre tartaruga, jabuti e cágado, que não são a mesma coisa, né? A tartaruga marinha, ela também tem pulmões, ela é um réptil e ela precisa ir para a superfície para respirar. Tá? Então, esses são animais que eles possuem pulmões, desculpa, e eles precisam, então, ir para a superfície para respirar. Aqui eu trago um videozinho. Quem já não viu uma baleia, né, expelindo aquela água. É um vídeo muito bonito, né? E aqui é que até forma um arco-íris, porque a água vai estar em contato com o sol, olha só, né? É algo muito bonito. Porém, quando a baleia faz isso, ela não está jorrando água. Na realidade, ali ela está fazendo a troca gasosa dela. Como? Ela vai eliminar o gás carbônico. Então, esse gás, né, esse que a gente vê assim em forma de água, é vapor quente que sai do organismo e ele vai entrar em contato com o ar e ele vai se resfriar, né? Então, assim, ele é o vapor quente em formato de gotinhas de água que entrando em contato com o ar atmosférico, ele vai virar líquido, né? Ele vai se tornar água. Por isso que a gente vê como se fosse água, estivesse eliminando água, mas não é. Ele está fazendo a troca gasosa, por isso que elas fazem isso. Mas não é só as baleias. Os cetáceos, de modo geral, assim como os golfinhos e os botos, eles fazem isso também, né? Aqui a gente tem essa estrutura, né, que é tipo um buraquinho, e é daqui que ele vai fazer a troca gasosa, né? É dali que ele vai eliminar esse vapor quente que vai parecer ser água, então, porque ele está entrando em contato. Bom, pessoal, eu quero fazer trazer uma questão para vocês, que é uma curiosidade. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é bem interessante. Os golfinhos, quando eles estão dormindo, né, lá debaixo da água, como que eles dormem sem ser afogados? Por quê? Eles respiram por pulmões, eles precisam voltar para a superfície para poder respirar. Como que os golfinhos não morrem afogados? Alguém saberia me responder? Vamos pensar sobre isso. A resposta, pessoal, é bem legal. Nós, seres humanos, quando a gente está dormindo, nós ficamos inconscientes. Por isso que a gente sonha, né? Não lembra do que fez, enfim, ali quem é sonâmbulo, né? Às vezes ocorre de fazer alguma coisa e não lembra depois, porque estava dormindo, porque estava inconsciente. Só que nosso sistema respiratório, ele é um sistema autônomo, né? Ele não vai precisar de uma ordem nossa para, eu preciso respirar agora. Não, ele vai continuar respirando mesmo que a gente esteja dormindo. Já os golfinhos não é assim que funciona. A respiração deles não é autônoma. Eles precisam ir até a superfície para respirar. Então, eles que vão comandar o momento que eles necessitam. Eles sentem que eles estão sufocados, eles vão até a superfície e respiram, fazem a troca gasosa, né? Mas quando eles estão dormindo, se eles estão dormindo, eles estão inconscientes. Logo, eles deveriam se afogar. Mas não é isso que acontece. O golfinho, no seu hemisfério cerebral, né, tem dois, um deles vai estar inconsciente, mas o outro vai estar acordado, digamos assim. Então, o golfinho ele não vai ter horas longas de sono como a gente, né? Ele vai ter vários cochilos ao longo do dia e da noite, que ele vai, então, descansar, só que um lado do cérebro vai estar ligado. Então, quando ele sente a necessidade de respirar, ele vai voltar para a superfície, vai fazer a troca gasosa e aí ele volta para a água.
Aqui a gente vê na imagem, né, ele tá meio assim, sonolento. Então ele fez a troca gasosa, agora ele vai voltar para a água de novo. Então o golfinho, ele dá vários cochilinhos, né, no período de 24 horas. Ele descansa, mas ele vai estar tendo que fazer essa troca gasosa, né? Então, mesmo que ele esteja dormindo, ele está meio inconsciente, meio acordado, e aí ele vai voltar para a superfície para respirar. Bom, e pessoal, não são só animais aquáticos que existem, né? Existem também outros seres. As algas são um tipo, então, de organismo aquático. Aqui eu trouxe o exemplo de um tipo de alga, algas marrons, né? Ou algas pardas, enfim. São denominadas kelpes. E os kelpes, então, eles formam florestas debaixo do oceano, porque eles têm vários comprimentos, vários metros de comprimento. Então, eles são bem grandes e vão formar extensões de algas aqui. Então, nessas algas, alguns peixes vão se alimentar da própria alga e outros vão se abrigar. Então, outros organismos eles vão estar aqui entre as folhas das algas, né? Então, eles vão se esconder, utilizar de abrigo e outros vão se utilizar dela como alimento. E nós também temos as plantas, né? As plantas aquáticas. Eu trouxe um exemplo aqui muito conhecido no Brasil, que é a Vitória Régia, né? Ela tem uma estrutura muito bonita, né? E ela fica também na superfície da água. Mas como é uma planta, ela precisa fazer fotossíntese, por isso que ela vai ficar na superfície, tá? Então a gente tem peixes, nós temos tartarugas, nós temos mamíferos marinhos, tem algas, plantas e muitos outros organismos, né? Que eu não falei aqui. Mas eu trouxe esses para vocês conhecerem. Também esses estão na apostila. Então vocês vão ter um suporte aqui do vídeo e também com a leitura da apostila, tá ok? Então a aula de hoje era isso. Um grande beijo para vocês.